Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o assessor especial de Assuntos Federais do Governo do Estado do Ceará, Leonardo Araújo. Como estão as relações institucionais do Governo do Estado com a União e prefeituras municipais? Qual a expectativa de verbas federais para o governo Eumano de Freitas? Vamos fazer um balanço dos representantes cearenses em Brasília. Ainda, os planos do convidado para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora, no programa Política. Leonardo Araújo é advogado. O convidado foi deputado estadual por 2 mandatos. O entrevistado de hoje é assessor especial de Assuntos Federais do governo Eumano de Freitas. E é com Leonardo Araújo que converso no programa de hoje. Secretário, assessor especial, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado, Erivaldo, pela oportunidade. E eu sempre digo, a minha gratidão inicial a Deus, ao povo do Ceará, porque essa função nos é dada pelo povo, a vocês da imprensa que nos permitem prestar conta do nosso trabalho e especialmente mostrar que existem homens públicos comprometidos com o Estado e com o bem-estar social, e a equipe do governador Eumano de Freitas, que nos acolhe e escolheu o nosso nome para que nós possamos fazer um trabalho junto ao governo do Estado e junto ao governo federal, com o intuito e o resultado de efetivarmos políticas concretas, políticas públicas no sentido do desenvolvimento, mas especialmente no sentido de cuidar das pessoas. A gente que reforça aqui o agradecimento, porque justamente essa relação transparente, republicana, entre a opinião pública, os meios de comunicação e a gestão, né, pública do governo do Estado, das prefeituras, do governo federal, que tem conseguido levar, né, à sociedade uma informação qualificada e direto da fonte, ou seja, de quem está ali fazendo a gestão pública, para quem está nos assistindo, acompanhando diretamente de uma pessoa como o senhor, que deixa a sua agenda num dia de trabalho para vir aqui prestar conta, projetar o futuro. A gente redobra aqui, portanto, os nossos agradecimentos. Mas começando, doutor, o que é exatamente a assessoria especial de assuntos federais do governo do Estado? A assessoria especial de relações federais é uma assessoria diretamente ligada à Casa Civil, ao nosso secretário Max Quintino. Ela tem uma função especial e específica de representar o Estado do Ceará perante os órgãos federais e demais órgãos de forma institucional, em Brasília e nos demais estados. Por isso, a necessidade de estarmos de forma permanente na capital federal, acompanhando as tratativas em todos os ministérios e também junto aos deputados federais da base e oposição para a construção de trazermos recursos para o desenvolvimento do Estado. Nós temos uma estrutura montada em Brasília, não existe um assessor de relações federais unicamente, existe o assessor Leonardo, sim, mas existe uma equipe por trás do Leonardo. Existe a dona Edna, existe a Valéria, existe uma equipe de pessoas que estão no dia a dia em Brasília, inclusive para acompanhar o governador nas idas nesses ministérios. Eu especialmente fico na função de acompanhar o governador, de fazer os relatórios e de dar andamento às questões que foram tratadas, dar os encaminhamentos devidos após essas reuniões. Por exemplo, nós tivemos recentemente, na última semana, nessa semana já, na segunda-feira, reuniões de extrema importância com o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, onde o governador levou uma preocupação que é iminente,
que é a preocupação com a previsão de seca nos anos de 2024 e 2025. Fomos nessa reunião acompanhados, claro, pelo secretário Roberto Monteiro, que é da Secretaria de Recursos Hídricos, o Ramon, que é subsecretário, secretário adjunto, e também o secretário Moisés Braz, do Desenvolvimento Agrário. Por que isso? Porque a Secretaria de Relações Federais, ela faz esse diálogo entre o Ministério, com o tema específico, no caso, da seca, o desenvolvimento regional, chegando diretamente a desenvolvimento agrário e também os recursos hídricos. A preocupação é de forma permanente e já levamos para o ministro Valdez Góes, através do governador, que é o carro-chefe e que é a mente pensante desse governo. As pessoas não se enganem, o governador Eumano é uma pessoa extremamente preparada do ponto de vista profissional, ele é um advogado, mas também do ponto de vista da consciência social. O governador Eumano leva a preocupação para que nós tenhamos a água para seres humanos, pessoas físicas, mas também se preocupa em levar um resultado para os pequenos agricultores do rebanho, o abastecimento hídrico de um rebanho. Por exemplo, nós tratamos desde o reabastecimento do Castanhão, através das águas do São Francisco, de 70 milhões para 300 milhões de metros cúbicos para o ano de 2024 e 2025, a fim de que nós possamos ter a segurança hídrica das grandes cidades, das cidades de porte médio, daquelas cidades abastecidas pelo cinturão das águas e pelo eixão das águas, e também levou-se a preocupação de que nós possamos fornecer uma condição básica, essencial aos agricultores, para que eles possam abastecer o rebanho. Aí vem um detalhe importante, o governador Eumano, ele tem o conhecimento técnico por ter sido agricultor, sim, tem o conhecimento jurídico por ser advogado e tem o conhecimento social e político por ter desempenhado uma Secretaria de Educação de Fortaleza, por 2 mandatos de deputado estadual e agora governador do estado. Então a gente pode dizer para o não iniciado nessa função que o senhor está, que a secretaria, eu estou chamando aqui de secretaria, mas a assessoria especial é quem faz o agendamento e a capilaridade nos órgãos federais em Brasília. É basicamente sim, isso, né? Basicamente isso, claro, sempre com o aval do governador, que ele é o carro-chefe. Existem algumas situações que podem ser tratadas somente no nível da secretaria, em nível da secretaria, mas existem situações, reuniões com ministros, reuniões com o presidente da República, que a presença do governador se faz essencial. Por esse motivo, o governador está semanalmente em Brasília também, cumprindo essas agendas. É importante se frisar que é uma assessoria especial vinculada à Casa Civil, porém ela tem status de secretaria. Isso porque foi um ajuste feito para que eu possa também atuar de uma forma jurídica, que advogado eu sou, secretário eu estou, deputado eu estou, mas eu sou mesmo advogado, para que eu possa atuar também quando houver uma necessidade, junto à Procuradoria-Geral do Estado, doutor Rafael, para que nós possamos trazer esses resultados positivos. Como foi o caso da anulação do edital de licitação do Parque de Jericoacoara, em que eu participei ativamente, inclusive com informações técnico-jurídicas junto à Procuradoria do Estado. Exatamente. A população, na média geral, às vezes não capta a informação, mas um secretário, um assessor, ter status de secretário é muito importante, porque tem, na linguagem jurídica, a famosa discricionariedade, né? Você é ordenador de despesa, quer dizer que há questões internas que um secretário pode exercer até para agilizar, para atuar nas suas funções e, portanto, apresentar resultados, né? Sem dúvida alguma. E essa importância não é só pelo termo, ou pela palavra, ou pela vaidade do status de secretário, mas é também pela responsabilidade. Nós também somos responsabilizados por qualquer equívoco, atecnia ou até mesmo malversação de verbas públicas. Entendi. Então, nós temos também a responsabilidade política perante os tribunais, perante
as assessorias de fiscalização e até os órgãos de imprensa, que também têm que fiscalizar o nosso dia a dia. Ou seja, é o bônus e o ônus, né? O bônus e o ônus. Secretário, vamos chamar assim o senhor. Em Brasília, a gente tem uma agenda muito forte em praticamente todos os ministérios, né? Se a gente fosse elencar aqui uns 2 ou 3, quais as áreas em que está sempre ali no topo da agenda do senhor e da agenda do governador? Bom, nós temos inicialmente que deixar claro que nós temos o Ministério da Educação, em que as reuniões são de forma permanente, porque nós temos um ministro cearense, que é o ministro Camilo Santana, que está merecidamente alçado a esse cargo, e ao seu lado a nossa ex-governadora Isolda Sela, como secretária executiva, exportando para além das fronteiras físicas do Brasil a educação que foi implementada, ainda quando a Isolda era secretária de Educação lá do município de Sobral, e que ela implementou na Secretaria de Educação, na gestão do governador Cid, e permaneceu com a sua equipe enquanto vice-governadora. Então, essa tratativa direta, nós temos também a Fernanda Pacobaíba, que foi nossa secretária de Fazenda do Estado e hoje está no FNDE, sempre uma técnica buscando... gabaritadíssima, né? A Fernanda, ela está acima do nível dos melhores... eu não vou dizer dessa forma, até porque ela não nos permite fazer esse tipo de comentário. Eu não, quando falar das pessoas, a gente tem que ter a cautela devida. Claro. Mas ela está no ápice dos melhores profissionais do Brasil. A Fernanda, ela é uma técnica, ela botou as finanças do nosso Estado em condição de investimentos para o próprio Estado se gerir e o próprio Estado produzir. Ela foi convidada pelo presidente Lula para assumir o FNDE, está fazendo um trabalho belíssimo à frente do FNDE e também é uma das áreas em que a gente tem atuado muito. Só retornando à questão da educação. E essa educação, que está sendo especialmente a escola em tempo integral, levada pelo ministro Camilo a todo o Brasil e sendo, inclusive, motivo de conferências internacionais, ela é um dos pontos chaves. Nós queremos, até o ano que vem, se Deus quiser, que o governador Elmano implemente escola integral 100% no estado do Ceará. Outro ministério que tem relações direta com o nosso governador, eu acabei de dizer, pela sua história enquanto agricultor, enquanto filho de agricultor, enquanto homem do campo, enquanto conhecedor da vida do interior do estado, é o desenvolvimento regional e o de desenvolvimento agrário. Ministro Valdez Góes e ministro Paulo Teixeira. Nós estamos de forma permanente nesses ministérios, trazendo uma informação direta e buscando a realização de projetos sempre bem recebidos, porque quando nós chegamos com a característica Ceará, nós chegamos com um portfólio. O Ceará é um portfólio. Hoje nós nos tornamos o maior estado de capacidade populacional do Nordeste, de capacidade financeira, de equilíbrio financeiro e econômico e também de destino de desenvolvimento. Então, quando nós chegamos com o nome Ceará, nós chegamos por trás desse nome Ceará com gestões como Cid Gomes, com Camilo Santana, Isolda e agora é o Mano de Freitas. É um bom cartão de visita, digamos assim. Excelente cartão de visita. Quando se fala no Ceará, não é só pelas praias, não é só pelo nosso sertão, pelas nossas serras, mas especialmente é pela qualidade de vida que a gestão continuada, responsável com a gestão fiscal, fez nos últimos tempos. Entendi. Secretário, a gente está falando, portanto, de um relacionamento institucional, de um relacionamento legal, com verbas já previstas no orçamento, ali as famosas verbas carimbadas para as áreas, mas o senhor está destacando que o relacionamento político, ele também acaba azeitando essa engrenagem. É mais ou menos isso? Sem dúvida alguma. Se investe mais onde se tem um resultado melhor. Isso é uma política visionária e uma política especialmente de responsabilidade. O estado do Ceará, ele tem a capacidade. Por que nós hoje somos o estado escolhido? Pelas maiores mineradoras do mundo, que buscam ser
buscam energia renovável, buscam descarbonizar. Por que o estado do Ceará é escolhido? Porque nós temos um Porto Pecém, porque nós temos uma condição financeira para chegar a esse investimento, mas especialmente porque nós temos uma capacidade futura. Entendi. Projetada dentro desses números. É um Estado organizado, digamos assim. Um Estado organizado, um Estado sem históricos de malversação de verba pública, pelo menos nos últimos 30 anos. É um Estado equilibrado do ponto de vista de políticos com respeitabilidade. Você veja que nós tivemos sempre... Paga as contas em dias. Paga as contas em dias. Você veja que, com exceção do último governo federal, todos os demais governos federais, nós tivemos ministros, fossem ele do PSDB, fossem ele do MDB, fossem ele do PT. Nós tivemos ministros no governo Temer, no Itamar Franco, nós tivemos ministro, o Ceará teve ministro no governo Fernando Henrique, o Ceará teve ministro no governo Lula, primeiro e segundo mandato, o Ceará teve ministro no primeiro e segundo mandato da Dilma, o Ceará teve ministro no governo Temer e o Ceará tem ministro agora no segundo governo, no terceiro governo Lula. Ou seja, o Ceará sempre teve uma representatividade grande por conta desse equilíbrio e dessa tratativa. Mas, por questão de justiça, eu preciso falar isso, nós temos hoje uma participação ativa e de extrema relevância, Erivaldo, no cenário político nacional, que é a nossa senadora Augusta Brito. O Cid todos já conheciam, já sabiam o papel que ele iria desempenhar, mas nós temos a senadora Augusta, que fez um percurso, também como o do governador Elmano, de prefeita de um município pequeno. Elmano não foi prefeito, mas foi candidato a prefeito da capital, Fortaleza, em 2012, mas a Augusta foi prefeita do município do Graça, de lá saiu para ser deputada estadual, uma eleição que poucas pessoas acreditavam, tornou-se vice-líder do governo, tornou-se líder do governo e foi escolhida de forma estratégica para ser primeira suplente da eleição do Camilo, que não existe eleição ganha, mas era uma eleição em que todos acreditávamos no resultado, porque haveria uma grande possibilidade de ela ascender ao cargo de senadora. E isso ocorreu. Com a ida do ministro Camilo para a educação, a senadora Augusta foi elevada à condição de senadora. E foi uma surpresa, não para mim, que eu conheço a senadora Augusta, sei da capacidade dela, especialmente do diálogo, mas para o Brasil. A senadora chegou tem menos de um ano no Senado. A posse foi dia 1º de fevereiro, né, dos parlamentares. E a senadora Augusta chegou em Brasília, imediatamente, 2 meses depois, estava com destaque nacional gigantesco, nacional. O estado do Ceará ainda não tinha conhecimento, mas ela com destaque nacional gigantesco, com projetos de relevância que merecem ser destacados, e especialmente, Erivaldo, ela tornou-se vice-líder do PT e, recentemente, vice-líder do governo Lula. Olha o tamanho do Ceará hoje na gestão do presidente Lula. Nós temos o ministro da Educação, nós temos a presidente do FNDE, nós temos a secretária executiva de Educação Básica desenvolvendo um projeto gigantesco, que é a Isolda, e nós temos a vice-líder do governo no Senado. Além de, claro, do líder do governo, José Guimarães, que também dispensa comentários, porque a sua história permite que que a população conhece todo o trabalho dele em prol do Ceará. Muito bem, ficou bastante claro, secretário. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, a partir do gancho que o senhor deixou aí, citando a Augusta Brito, senadora, ou José Guimarães, deputado, a gente vai passear ali pela atuação da bancada do Ceará lá em Brasília, tá bom? Daqui a pouquinho, portanto, a gente volta aqui com o secretário ou assessor, como queira, assessor especial de assuntos federais do governo do estado, Leonardo Araújo, aqui conosco no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Leonardo Araújo, assessor especial de assuntos federais do governo do estado, que também está na internet, não é isso, secretário? Sim. Como é que faz para lhe encontrar? Nós estamos de forma com o Instagram oficial, Sim. que é o Ceará, @Ceará em Brasília. Sim. E o nosso, que já é antigo, que é pessoal e político. Eu tive esse cuidado porque não se consegue separar a pessoa física da pessoa política. Então, o político, independente do mandato que ele tenha, ele tem uma família, Sim. ele tem uma profissão, e isso as pessoas precisam ter conhecimento pela questão da transparência. Então, é o @deputado Leonardo Araújo, que você pode ter acesso diretamente às informações do nosso mandato e do nosso trabalho ao longo do tempo. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta a citar para quem ainda não anotou. Secretário, a gente passou o primeiro bloco ali discutindo, aprofundando as funções, né, e a presença institucional do posto que o senhor ocupa. Em termos concretos, se a gente for falar de projetos, de ações, de áreas onde esses resultados podem ser apresentados, a gente começaria por qual setor, por qual segmento? Vamos lá. Todas as áreas do governo do estado do Ceará estão tendo parcerias concretas, tanto através do PAC, como também através de outros programas com o governo federal. Nós tivemos aí a ordem de serviço da BR-116, duplicação, uma obra, um sonho antigo, e esse serviço, essa ordem de serviço, ela se deu ainda ano passado pelo Ministério do Transportes, tá? Nosso querido Jader Filho. E, ela vai de Pacajus até o Boqueirão do Cesário. A primeira fase, serão 3 fases. Essa reivindicação é antiga, né? Antiga, uma reivindicação antiga, e que de forma concreta não tinha saído do papel. A verdade é essa. Eu lembro que vários governos se passaram. Nós tivemos... E esse negócio sempre na pauta. Sempre na pauta, mas agora já está licitado, o recurso já está assegurado. Nós recebemos a informação da Casa Civil, o governador recebeu essa informação e eu tive a oportunidade, enquanto assessor dele, ter acesso a essa informação, de que nós não teremos dificuldade com as obras do PAC, porque os recursos estão assegurados e especialmente o resultado que quer ser dado. Existe uma grande preocupação por parte do governo federal, de que houve uma paralisação de forma dos últimos 4 anos e precisa ser retomado. E essa retomada ela precisa ser sempre feita com a responsabilidade de manter o equilíbrio fiscal, o equilíbrio financeiro e também não prejudicar de forma alguma a vida da população. Então, nós temos aí essa reforma. Nós temos o famoso anel viário, que foi polêmico. Foi polêmico do ponto de vista de tirar-se do estado do Ceará a competência e prometer-se concretizar, e o anel viário está aí paralisado. Agora foi assegurado, através de uma ação do governador Elmano, com a senadora Augusta e com a participação do secretário de Obras Públicas, Quintino Vieira, o valor de 84 milhões para ser encerrado a questão do anel viário e, de vez, desafogar aquela região, o trânsito daquela região, para que os produtores, os comerciantes, as pessoas que fazem a participação direta no dia a dia de Fortaleza e região metropolitana, possam ter acessibilidade mais confortável e mais rápida. A logística do Ceará passa por ali, né? A logística do Ceará passa por ali, onde nós temos a Ceasa, hoje muito bem administrada pelo Tim Gomes, né? Exatamente. Então nós temos aí essa situação, 2 situações concretas. Mas nós vamos do ponto de vista social. Do ponto de vista social foram implementados alguns programas de extrema relevância, entre eles o mutirão de cirurgias, onde a secretária Tânia Mara apresentou um projeto ao governador, a equipe aprovou, era uma ideia do governador, o pedido de desenvolvimento desse projeto, e nós conseguimos em 2023, não ainda zerar as filas, porque elas estavam acumuladas há muito tempo, mas nós conseguimos realizar, o governo do estado realizou
mais de 45% numericamente as cirurgias do que do ano de 2022. Entendi. Ou seja, houve isso com a participação do Ministério da Saúde, da ministra Nízia Trindade. A chegada de ambulâncias para o SAMU, enviadas pelo governo federal, numa parceria também com o governo do estado. É importante se dizer, esses programas, eles chegam diretamente no cidadão. Entendi. Não se preocupa aqui, não se fala em outra coisa a não ser atender diretamente o cidadão. Outro programa de extrema importância, o Ceará Sem Fome, com a participação efetiva da ex-primeira-dama e atual secretária de Proteção Social, Anélia Santana, e da nossa primeira-dama, Lia Freitas. Esse programa, ele já distribuiu 1.080 cozinhas em 180 municípios. São mais de 4 milhões e 500 mil refeições acumuladas no ano de 2023. O que significa isso? Significa que nós estamos tirando da condição de miséria pessoas que estavam sem ter o que comer, famílias que estavam sem ter o que comer. E hoje elas conseguem chegar nessa cozinha, isso inclusive foi matéria de grande repercussão nacional, elas conseguem chegar nessa cozinha, pegar a sua alimentação, fazer a sua, pelo menos a nutrição básica do dia a dia, né? Então, um programa também de extrema relevância. Agora, eu não posso deixar de falar numa questão que foi extremamente polêmica. Polêmica do ponto de vista para tentaram criar uma situação eleitoreira em cima desse programa que não teria sido do governo do estado, e é do governo do estado, que é o programa Vai e Vem. Esse programa assimila a possibilidade do estudante da escola básica, da escola média, da escola superior, da região metropolitana de Fortaleza, atingir a capacidade de chegar no seu local de ensino sem custo, que é o passe livre. Isso é um programa do governo do estado. Isso é um programa que vem sendo desenvolvido. Ele foi copiado, pode ter tentado sido implementado anteriormente por outros órgãos, mas ele é um programa do governo do estado. E o que é bom é para ser copiado. E correto? O que é bom é para ser copiado. Muito bem. Secretário, a gente está falando da função do senhor para fora do estado, dos ministérios, etc., etc., já colhendo alguns resultados, né? Agora, se a gente for falar para dentro do estado do Ceará, a relação, qual é a interface da relação da função que o senhor exerce no governo humano com as prefeituras municipais? Bom, nós temos o professor Arthur Bruno, e eu não chamo de colega, chamo de professor pela capacidade. Foi meu professor. Então, você, por conhecimento próprio, sabe o que eu estou dizendo. Professor Arthur Bruno, nós temos ele que está na secretaria, assessoria especial também com o estado de secretaria de Relações Municipais. Ele é quem trata diretamente o dia a dia com os prefeitos. Tá? Inclusive, agora o professor Arthur está afastado durante esse mês, cuidando de questões pessoais, mas retorna já no dia 30 de janeiro, se Deus quiser. E ele é quem cuida dessas ações. Mas essas ações, elas são interligadas, porque os projetos que tramitam e que são liberados independente de programas já enquadrados dentro do PAC, ou programas já diretamente direcionados ao Estado, que possam vir a atender os municípios, eu trato diretamente com o professor Arthur e trato também com o secretário Nelson Martins. Então, visualizando, o senhor exerce ali uma interlocução entre Brasília e os municípios, onde lá na ponta são articuladas essas ações pelo Arthur Bruno, é isso? Sim, articulado diretamente pelo professor Arthur. O professor Arthur nos aciona e imediatamente, eu tenho cuidado de informá-lo imediatamente quais programas estão sendo devidamente tratados. Por exemplo, nessa última reunião que nós tivemos em Brasília na segunda-feira, foi tratada a questão da Conab, em que nós teríamos algumas dificuldades para o armazenamento do milho para esse período de seca, né? De previsão de seca de 2024 2025. E o governador Elmano, por ter conhecimento, já dizia, nós precisamos ampliar a altura em que nós podemos armazenar, porque isso vai corresponder a X toneladas de milho a mais. Nós precisamos instalar os postos e melhorar a situação no município, por exemplo, de Crateús,
onde lá nós temos a Janaína, que também é uma referência como secretária nacional na educação, a secretária direta do ministro Camilo. Então nós temos Crateús, nós precisamos melhorar essa situação da Conab em Crateús. Isso imediatamente eu passo essa ponte para o professor Arthur, ele já entra em contato com a administração municipal, já entra em contato com as pessoas interessadas para que a gente possa desenvolver esse projeto. Deixa eu falar um pouco da área do esporte, que interessa bastante a população. Nós teremos aí 1.002 quadras de beach tennis, que as pessoas acham que a Areninha é o único projeto que pode ser de inclusão do jovem no esporte, também da sociedade no esporte, mas quadra de beach tennis, que é um projeto que o governador pediu para ser desenvolvido na Secretaria de Obras Públicas e que está sendo muito bem tratado pelo secretário Quintino. Então nós teremos aí o que o beach tennis hoje é um esporte para as camadas sociais mais elevadas, ele vai chegar nos municípios de forma pública. Vai ter uma outra versão da Areninha, né? Uma outra versão da Areninha. Que, aliás, é um sucesso, né? A Areninha é um sucesso. A Areninha é um sucesso, é um projeto que o governador tem o cuidado de atender a todos os municípios. Por exemplo, municípios nossos, como o município de Madalena, o município de Pacatuba, o município de Palmácia, nenhum desses municípios deixou de receber menos de 3 areninhas. Entendi. E onde se instalou as areninhas, se observa que houve uma diminuição na violência e houve uma diminuição da perda dos jovens para o tráfico ou para a qualquer espécie de delito. Eles hoje utilizam essa energia para a Areninha. As Areninhas são ligadas praticamente 24 horas. Exatamente. E, inclusive, a propósito de Areninha, é o fato de elas estarem vinculadas à educação. Você tem hoje um projeto que vai para além do gramado, né? Da quadra, da atividade esportiva. Você tem ali embarcada uma atividade educacional que dá maior relevância, né? Sim, a Areninha ela não é uma obra de pedra e cal. Ela é uma obra de relevância social, porque a obra de pedra e cal você faz e ele vira um elefante branco. A Areninha, ela tem no seu entorno uma equipe montada para cuidar das condições. Então, o jovem chega lá com um grupo montado para jogar, ele recebe a pessoa que recebe, a pessoa que liga os refletores, a pessoa que controla o tempo para que outros grupos possam jogar. Tudo isso vinculado à Secretaria de Esporte e à SOP. E o microcomércio também no entorno é movimentado, né? O microcomércio no entorno é movimentado, sim, sem dúvida. Melhora a condição de vida 100% da população. Muito bem. Secretário, vamos fazer mais um intervalo. Esse bloco foi um pouco mais curto. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre política, atualizar aqui o papo, né, em relação a 2024, mas antes, deixando novamente para quem não anotou da primeira vez, as suas redes sociais. A rede social da Secretaria de Relações Federais é @Ceará em Brasília. E a rede social do Leonardo Araújo, pessoa física, do deputado Leonardo Araújo, do advogado Leonardo Araújo, é @deputado Leonardo Araújo. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta, portanto, com Leonardo Araújo aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado Leonardo Araújo, ele é assessor especial para assuntos federais ou federativos do governo do estado. Já falamos aqui durante 2 blocos das funções, lembrando que também o senhor está na internet. Sim, @deputado Leonardo Araújo, pessoal, e o institucional @Ceará em Brasília. Se vocês puderem nos acompanhar, será de grande valia para a prestação de conta do nosso trabalho. Muito bem. O senhor é um político conhecido em todo o Ceará, etc. Inclusive, essa experiência tem feito a diferença, suponho eu, na função que o senhor exerce, né? Portanto, vamos falar de política aqui do dia a dia, do jogo do poder.
Como é que está a relação do governo do Estado com a Assembleia Legislativa? O senhor é ex-deputado, o governador também, alguns deputados estão no governo. Como é que está essa troca aí, como é que está essa sinergia, deputado? Nós temos essa cautela de observar que nós temos um grande presidente da Assembleia. O Evandro Leitão é um marco. E eu digo sempre que existe uma Assembleia antes do Evandro e uma Assembleia depois do Evandro. Evandro utiliza como sua força maior a capacidade do diálogo. E dentro dessa capacidade do diálogo, ele conseguiu pacificar não os interesses corporativos, mas os interesses políticos do Estado do Ceará. A relação do presidente Evandro com o governo do Estado é excelente. É uma relação que deixa-se claro, e aí eu faço só uma pequena correção, eu não sou ex-deputado, eu fui novamente convocado a assumir, e o governador me deu a possibilidade de permanecer e optar se queria voltar para a Assembleia ou ficar a seu lado, mas eu não quis interromper esse trabalho que eu iniciei junto com ele. Entendi. E já assumi o nosso suplente, que foi o Felipe Aguiar, e dentro dessa tratativa eu continuo com a relação muito aberta com o presidente Evandro. Então, só dizendo do presidente Evandro, ele tem uma capacidade de diálogo gigantesca. Quem não conhece o Evandro, que foi um dos articuladores nos momentos mais difíceis do estado do Ceará, que foi a greve da polícia. O Evandro era um dos interlocutores, ainda enquanto líder do governo naquela época, e desempenhou um papel gigantesco. Não só ele, como a doutora Socorro França, mas juntos eles conseguiram realizar um diálogo e encerrar aquele momento que levou todos os cidadãos cearenses a uma dificuldade física, até de locomoção, mas especialmente mental, de preocupação com a explosão de uma violência exacerbada em nosso estado. Quem não conhece o Evandro Leitão, que levou, aí eu vou entrar na questão pessoal, o seu time, o Ceará, para primeira divisão, né? Quando o Ceará passava muitas dificuldades. Então o Evandro é uma pessoa, eu considero uma pessoa abençoada. Ele, onde ele toca, ele consegue dar um encaminhamento positivo, e a relação dele com o governo do estado e com os deputados é muito boa. Foi o primeiro deputado na história do Ceará a ter os 46 votos na eleição de presidente. Só faltou o senhor dizer que ele é o candidato a prefeito? Essa decisão será uma decisão do PT, eu não faço parte do PT, eu não posso interferir nessa escolha. Eu tenho um carinho muito especial pela Lisiane Lins também, nossa deputada, porque eu tenho uma relação muito boa. O candidato que for o candidato do governo terá o meu apoio, mas o nosso presidente Evandro é um nome, sim, que está se consolidando, é um nome que está se fortalecendo, é um nome que está especialmente em evidência pelo trabalho que realizou. Tá? O Evandro foi um articulador nato naquele momento em que nós tivemos uma derrota da não concessão por parte do PDT à reeleição da governadora Isolda, que era um direito. Ali foi um cerceamento à candidatura da mulher, de uma grande governadora, mulher discreta, uma mulher equilibrada, leal, que tinha todas as condições de continuar o governo. Então, o Evandro se posicionou dentro do partido, levou a grande maioria da bancada a se posicionar, e eu, enquanto, naquele momento, defensor também da candidatura da Isolda, fui um dos que fui para a linha de frente. Não conseguimos esse resultado, ela foi rifada dentro da questão partidária, eu não posso adentrar nos méritos, porque também não sou do PDT, mas o Evandro tem a sua construção e que ele com certeza deu um resultado positivo com o seu trabalho, com sua articulação na campanha, na pré-campanha e na campanha do governador Elmano. Entendi. E a vida partidária do senhor deputado, como é que está? Eu passei 20 anos dentro do MDB, como advogado e como político. Em 2014 me elegi deputado a primeira vez. Tenho relações maravilhosas ainda agora no fim de ano. Fui convidado para participar da confraternização na casa do presidente Baleia Rossi. Tenho relações pessoais com o presidente Temer, tenho com o ex-ministro Marum.
com o Ibanez Rocha e com meu amigo Helder Barbalho, governador do Pará. Mas, infelizmente, a situação local do MDB e algumas disputas internas desnecessárias, porque eu não fazia parte dessa disputa, me fizeram sair do partido. Eu agora estou muito próximo ao doutor Eudoro, liderado... Que é presidente do PSB, que é presidente do PSB. Sou liderado hoje no estado do Ceará por ser disciplinado, por ter convicção, por saber que política não se faz só, se faz em grupo. Sou liderado pelo meu governador Elmano de Freitas e pelo ministro Camilo Santana. E aí, dentro dessa linha, eles definem o nosso posicionamento partidário, que há uma proximidade muito grande com o PSB nesse momento, ainda que eu tenha também esteja ajudando o senador Chiquinho Feitosa a organizar os republicanos nos demais municípios como uma opção de partido. Mas a minha relação também é muito boa com o Cid Gomes, o senador Cid vindo, concretizando sua vinda para o PSB, comigo não terá nenhuma dificuldade, até porque os prefeitos que nos acompanham, nós temos aí uma base com 8 prefeitos hoje, porque nós temos o prefeito de Pacajus também, que assumiu recentemente, mas os nossos prefeitos já estão todos alocados, 2 no PT e os outros 6 já estão alocados no PSB, com o aval do doutor Eudoro, com o aval do Camilo, com o aval da senadora Augusta, com o aval do governador Elmano. Entendi. O seu dia a dia, a agenda puxada, lhe permite fazer aquelas visitas clássicas aos municípios, aos seus colégios eleitorais? Como é que é esse dia a dia do Leonardo Araújo político? E aí é o que eu lhe digo, é o que eu mais gosto de fazer. No sábado eu saí daqui ao meio-dia para acompanhar a missa a missa do padroeiro no município de Hereré, ao lado da minha prefeita Emanuele Martins, onde nós tivemos lá a oportunidade de pegar as bênçãos. É o único município, um dos 2 municípios do Brasil que tem esse padroeiro, que é o Bom Jesus da Agonia, que é o momento em que ele ainda está agonizando e com os olhos abertos, perdoando os pecados da população. E dentro fiquei para a festa à noite, ao lado do deputado Mauro Filho, ficamos lá, saímos por volta de 3 horas da manhã, é distante, é um município distante, mas nós chegamos aqui, eu já embarquei para Brasília para as agendas de segunda-feira, 8 da manhã, já retornei. Então, uma agenda emenda na outra. Emenda na outra, e já cheguei, ontem já estive no município de Pacajus, ontem era um dia especial, que era o dia da posse dos conselheiros tutelares para todo o Brasil, e como nós não podemos estar presentes em todos os nossos municípios, eu tive o cuidado de escolher um município para participar, e participei da posse lá, ao lado do prefeito Tóio Pacajus, e da presidente da Câmara, Cristina, dos demais vereadores, uma posse belíssima, e o conselheiro tutelar tem uma função muito especial pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança e o adolescente têm o direito constitucional e agora legalizado pelo Estatuto de dignidade, seja ela física, seja ela intelectual, seja ela moral, seja ela espiritual, e os conselheiros tutelares, eles são os responsáveis por essa fiscalização e a condição que essas crianças sejam e adolescentes sejam assim atendidos. E o lado bacana também do Conselho Tutelar é que é a população que escolhe, né, que elege. Então, é algo muito republicano, democrático, né? Muito republicano, muito democrático, e eu fazia esse comparativo. O vereador, ele é eleito também dessa forma, mas ele tem uma amplitude maior. Ele legisla e ele acompanha e fiscaliza a administração. O conselheiro tutelar, ele tem uma função específica, cuidar daquela camada social, criança e adolescente. Então, eles têm essa capacidade de se debruçar com mais firmeza sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dar um resultado positivo aí para a população. Entendi. O senhor agora citou alguns municípios onde milita, onde faz política, e aí eu pergunto, como é que está a relação do governo do Estado, do governo Elmano, com as prefeituras? Eu falo de maneira geral, independentemente da cor partidária. O governador Elmano chamou toda a equipe e foi muito claro. Eu sou governador de todos os cearenses, portanto, de todos os municípios. O Estado do Ceará atende de forma institucional a
todas as necessidades de qualquer município, seja ele qual for. E o governador Elmano teve um diferencial. Ele sentou com os 46 deputados de forma individual, atendeu às demandas desses deputados do ponto de vista institucional relacionado a seus municípios, inclusive os deputados de oposição, tá? E atendeu os 184 municípios, prefeito a prefeito, durante o ano de 2023, ouvindo as necessidades e atendendo a muitas delas. Por exemplo, ele não fez uma diferenciação entre um município grande como Pacatuba, eu vou citar 2 municípios nossos, ou um município de porte menor como Pacuti, do prefeito Marcos Nojosa. Ele atendeu da mesma forma o prefeito Rafael Marques, ele atendeu o prefeito Marcos Nojosa de Pacuti. E atendeu não só numa reunião em que ele sentou e ouviu, mas numa reunião que ele sentou, ouviu, imediatamente fez a criação dos mapas necessários, obedecendo ao orçamento do Estado, e fez as liberações, e dali daquela reunião, 40 minutos para cada prefeito aproximadamente, ele acionou os secretários necessários para que fosse dado andamento naquelas demandas. Às vezes ele chama na hora ali. Na hora, nós sempre nessas reuniões com os prefeitos, estavam presentes o secretário Arthur Bruno, que é a relação municipal diretamente, o nosso Nelson Martins, né? Que é outra figura, né? O Nelson também é um professor. É um professor de vida. Experiente, né? É um homem de reputação ilibada. Muito sensato. Equilibrado, decente, responsável com o Estado do Ceará. Então, ele também participa. E o nosso articulador político, né, da articulação política, o secretário Catanho. Esses secretários sempre estão presentes na reunião do governador com os prefeitos. Além do Eduardo, que é uma pessoa que trabalha diretamente na liberação dos mapas. Claro, nós ficamos uma equipe na sala lateral, não participando diretamente. Eu, no caso, o secretário da Casa Civil, como tem diversos afazeres, muito além de todos nós, não participa diretamente de todas essas reuniões, só as mais críticas é que ele é chamado, que é o Marcos Quintino. E aí nós ficamos ali dando essa assistência permanente, eu, a Vivi, a Camila, a equipe que fica mais perto do governador. Entendi. Secretário, estamos entrando na reta final do programa. Eu gostaria que o senhor fizesse uma síntese aí de 2023 e apontasse para 2024. O que é que o ano novo pode esperar da Secretaria de Assuntos Federais e do governo Elmano neste 2024? O governo Elmano, ainda com as dificuldades geradas pelo orçamento que é gerado no ano anterior, pelo orçamento gerado de 2022 para 2023, se superou do ponto de vista de equilíbrio, de enfrentar as crises financeiras, equacionar as situações. Foram diversos policiais chamados aí, mas concursados da saúde chamados. Ele fez um choque de equilíbrio dentro desse orçamento que estava limitado aí pela gestão anterior, inclusive o orçamento do Congresso Nacional. E também para 2024 há um ponto específico que ele trabalhou muito em 2023, que é a questão do hidrogênio verde, a energia renovável. Nós não podemos mais permitir que o mundo seja destruído com as energias que causam desgaste à camada de ozônio, que façam poluição. Então o Ceará é o pioneiro hoje no Brasil, recebendo aí grandes multinacionais que já lançaram a pedra fundamental para a produção do hidrogênio verde no estado do Ceará. A previsão é que até que com a instalação dessa empresa sejam 10 bilhões de reais investidos no nosso estado. Dinheiro privado, né? Dinheiro privado. Dinheiro privado. 10 bilhões de reais investidos, que vai permitir que o estado aumente a sua capacidade de emprego. O beneficiado é o mundo, mas o estado também terá seus benefícios. E o calor está grande, viu? E o calor está grande. E nós só temos essa condição
Porque além das condições climáticas que o estado do Ceará possui, tanto para a energia eólica, porque nós temos o vento, como para a energia solar, porque nós temos muito sol, Sim. nós temos a capacidade que foi produzida durante esses governos, como Porto Pecém. Porto Pecém é uma referência internacional, né? E aqui vai o nosso abraço para os administradores do Porto Pecém, referência internacional. Então, a questão do hidrogênio verde é uma questão que o governador será lembrado, não só na efetivação, mas para toda uma vida pelo trabalho que ele realizou, inclusive junto ao governo federal, buscando que seja feito o marco da regulamentação para a instalação dessas fábricas de hidrogênio verde. Muito bem. Secretário, o papo está muito bom. Papo que é bom termina rápido, portanto, estamos finalizando, de fato, o programa de hoje. Gostaria de lhe agradecer imensamente a toda a equipe do seu entorno, de Brasília, aqui do Ceará. Volte outras vezes, será sempre muito bem recebido. As suas considerações finais. O nosso agradecimento a todos vocês que fazem a TV Otimista, a você de forma especial, meu amigo, que eu já tenho a oportunidade de conhecer, sei da sua característica responsável com informação e dizer, estou disponível para prestar esclarecimentos, para trazer informações, para participar do programa e especialmente para, claro, prestar contas do porquê nós estamos nessa função e porque o governador Elmano nos confiou essa missão. Muito obrigado mais uma vez, parabéns, boa sorte na caminhada. Muito obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.